A campanha que o Cefes desenvolveu agora de combate ao racismo foi muito forte, eu fiquei muito feliz, porque toma a proporção da categoria. A revista Serviço Social e Sociedade, tratando só do tema étnico-racial, também muito importante. E agora esta mesa. Aquela frase, quando a crise aperta, quem é preta e pobre sofre primeiro. Quando a crise aperta, quem é preta e pobre sofre primeiro. É uma fala muito forte. É uma frase muito forte que nem todo mundo está atento, nem mesmo os assistentes sociais no geral, podem estar sentindo o significado dessa frase. E no mês de maio eu fiz muitos debates em faculdades trazendo esse tema. E eu sentia o impacto quando a gente falava, quando a crise aperta, quem é preta e pobre sofre primeiro. Mas nós temos que dizer as palavras com o significado e peso que elas têm. E é disso que eu quero tratar aqui. Que brilhantemente, lindamente, tanto Mauro quanto Silvana já facilitaram boa parte da perspectiva do trabalho, do caminho que eu vou trilhar, que é da diversidade, de trabalhar a questão de raça, de classe e de gênero. E esse é um tema que tem sido trabalhado durante muito tempo, é uma inquietação, principalmente de raça, gênero e classe, que já inquieta principalmente as pessoas teóricas, as intelectuais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é a busca por uma visão integrada, uma visão combinada desses elementos, que aqui foi trabalhado como a questão de tomar como totalidade. Buscar aprender a complexidade das identidades e das desigualdades, como isso se condensa a partir das desigualdades econômicas e sociais. Não trabalhar isso de forma segmentada, mas de forma integrada, de forma combinada. E muito se falou, inclusive, da busca por um ponto de vista situado a partir desse ponto de vista da mulher, de uma epistemologia feminista que se contraponha a uma perspectiva de neutralidade, de objetividade, de universalidade da ciência, que é produzida, em geral, por homens brancos, ocidentais, membros da classe dominante, das classes proprietárias e heteronormativas. Só proprietário, o resto tudo é mental. E nesse sentido, muito tem se falado também de um conceito, uma categoria, pode-se dizer, da interseccionalidade ou consubstancialidade, que pela primeira vez foi reconhecida assim, a partir, trazida a público por uma jurista norte-americana chamada Kimberly, se eu vou conseguir falar, Kimberly Crenshaw, que trouxe o ponto de vista de raça e de classe em 1989 nos Estados Unidos. Nós também temos a Danielle Kergou, se é assim também que se pronuncia, que traz o debate de sexo e classe, França, em 1978. Temos a famosa Angela Davis, que foi militante dos Panteras Negras, foi também militante do Partido Comunista nos Estados Unidos, inclusive sendo candidata a vice-presidente da República em um determinado momento. E principalmente no livro Mulheres, Raça e Classe, traz também esse tema, buscando colocar as mulheres e as mulheres negras no outro patamar. Nós também vamos trazer aqui a lembrança da Lélia Gonzalez, militante do movimento negro unificado, reconhecida
feminista e negra, Sueli Carneiro, Neuza Santos, tornar-se negra, negro, Elizabeth Lobo, a classe operária tem dois sexos, Cecília Toledo, numa sacada genial, quando diz o gênero nos une, a classe nos divide. Porra! E todas essas mulheres, tem muito mais, buscam trazer a perspectiva de que a mulher não pode ser tratada a partir de um conceito abstrato. Como se disse a partir aqui da própria questão da classe, as pessoas estão situadas no processo produtivo como proprietárias ou não proprietárias do meio de produção. Isso é uma definição objetiva, mas é no processo histórico que vai se realizando como classe. E a mulher, ela se torna mulher, ela se torna mulher negra. E eu queria também lembrar um fato que me chamou muita atenção. Em 2012 também, foi um ano muito importante para mim. Não, foi 2010. Eu fui no Haiti. O Haiti, 3 meses após o terremoto que devastou aquele país. E eu observei que 99%, porque eu não vi brancos, eu só vi a MINUSTAH, os brancos que estavam lá, eram das tropas da ONU. 99% negros e negras, inclusive a burguesia era negra. E quando eu cheguei, o país devastado, fiquei muito mal com o que eu vi no Haiti. E quando eu voltei, assisti a uma palestra, uma fala de uma professora haitiana que fazia doutorado aqui. E ela disse: eu vim entender que sou uma mulher negra no Brasil. E aquela primeira fala, eu disse: como assim? Ela é negra e não se entende como uma mulher negra, com meus pensamentos. Ela disse: no Haiti eu só era uma mulher, aqui eu sou mulher negra. Com todas as tintas que isso traz para nós do que é ser uma mulher negra no Brasil. No país negro você é só mulher. Tem uma frase muito famosa de uma militante negra dos Estados Unidos chamada Sujou, não consigo pronunciar direito, Sujou Truth. Ela, num famoso discurso, quando nos Estados Unidos se discutia sobre o voto feminino, as sufragistas, e também sobre o voto masculino, voto feminino, o voto do homem negro e a mulher negra, como é que entraria nisso? E ela fez um discurso bastante conhecido. Acaso eu não sou uma mulher? E eu vou transmitir aqui um pedacinho no discurso que ela fez no parlamento. Aquele homem ali diz que as mulheres precisam ser ajudadas em carruagens, erguidas sobre valas e ter o melhor lugar em todo lugar. Ninguém me ajuda em carruagens, ou em poça de lama, ou me dá o melhor lugar. E eu não sou uma mulher? Acaso não sou eu uma mulher? Olhem para mim, olhem para o meu braço. Eu arei, eu plantei e juntei a colheita nos celeiros. E nenhum homem poderia estar à minha frente. Depois, Bell Hooks, em 81, escreveu um livro que também ficou famoso, chamado Eu Não Sou Mulher. Eu não sei se todo mundo, principalmente as negras, devem sentir isso, porque fala o movimento negro, o movimento feminista, o movimento de mulheres, o movimento da classe trabalhadora. E nós
E nós, mulheres negras, nós que passamos, nós que sintetizamos essa combinação de exploração e opressão, a opressão sendo entendida como essa transformação das diferenças em desigualdades para submeter, para pôr em desvantagem um setor da classe. E nisso é muito importante a gente perceber, porque nós não vivemos mais o patriarcado. O patriarcado é histórico, nós vivemos ainda situações que a burguesia se aproveita de elementos do patriarcado para dividir a classe trabalhadora, para dividir e submeter um setor que são as mulheres. Nós não vivemos mais uma sociedade escravista. Aliás, o escravismo, enquanto modo de produção, ele desapareceu, já foi superado há muito tempo. Mas nós vivemos as consequências desse escravismo na forma da ideologia que foi construída, da ideologia racista. Um processo histórico, político, econômico, cultural, que foi construído desse racismo, porque o racismo não nasce, o escravismo nasce primeiro. O racismo vai ser construído posteriormente com a escravidão negra. O racismo como ideologia. E vai surgir para justificar o maior genocídio realizado pela história da humanidade, que foi a diáspora africana, que foi o saqueio, que foi o tráfico, que foi feito com as populações africanas, onde de 1501 a 1870, cerca de 13 milhões de pessoas foram traficadas, arrancadas do seu continente. Vocês imaginam o que é isso? Arrancadas do seu continente, do seu lugar. Imaginem isso sendo feito consigo. Colocadas por 30 a 50 dias no navio, e nós, mulheres, sabemos da particularidade do que é ser mulher, jogada no navio negreiro, onde cerca de 20% não chegavam vivos, muitos se jogavam, muitos eram jogados. Eu costumo dizer que nós, que temos a pele preta, somos a resistência, somos os que conseguiram sobreviver e que estamos aqui, que fazemos história. Chegando aqui, não tinha nem 5 anos de vida útil. Por quê? Porque o branco colonizador tinha direito de vida e de morte sobre essas pessoas. Foi construída uma ideologia para justificar tamanha monstruosidade, para que a nossa população gerasse por 350 anos, 3 séculos e meio, a riqueza, onde nós não fomos só da lavoura, onde nós não estivemos só no leito, nós movíamos, falo nós porque são nossos antepassados, a população negra movia a sociedade brasileira colonial e imperial. Em determinados momentos era 2 para 1, 2 negros para um branco. E essa população que gerou essa riqueza, porque foi baseado, como diz Clóvis Moura, o tripé que garantiu que o Brasil servisse, a metrópole, servisse para desenvolver, inclusive a Revolução Industrial na Europa, porque não se pode pensar em escravismo separado da acumulação produtiva, e Marx dizia isso. A acumulação produtiva foi feita a partir do saqueio de peles negras na África, das riquezas da Europa, das Américas, das grandes navegações. Não foi só das novas tecnologias
desenvolvidas na Inglaterra, mas uma conexão direta que o Brasil tinha com a Europa, onde se baseou aqui no latifúndio, coisa que até hoje não se resolveu, na grande propriedade de terra, no trabalho escravizado e na monocultura que todos nós sabemos que é um câncer. A monocultura da cana-de-açúcar, do café, do algodão, para servir aos países centrais, além da mineração, que também fomos bastante saqueados. Então foi dessa forma que nós, por 350 anos, geramos riqueza, trabalhando como marceneiro, construindo as casas, como ferreiros, construindo as carruagens, fazendo a vida, ou seja, uma coisa que se quer tirar da nossa história. Nós, a população negra, era a classe trabalhadora. Na história oficial se diz assim, os escravos. Mas era a população trabalhadora. E nós, se formos discutir o processo de alienação, nós sofremos, continuamos, a dupla alienação. Alienação do trabalho e alienação do nosso próprio corpo. Porque nós fomos mercadorias, aquilo que os autores chamam de coisificação. Nos tornaram coisas, nos tentaram tirar a humanidade. E essa alienação para nós e mulheres é dupla, é tripla, porque o senhor de escravo, ele tinha o direito também de estuprar, de violentar a mulher negra. Recentemente houve uma campanha, 3 anos atrás, sobre a cultura do estupro. Imediatamente nós fizemos uma campanha que essa cultura do estupro para as mulheres negras e indígenas é histórica. É histórica. Inclusive para proteger as sinhás, as mulheres brancas, que tinha que ter um perfil, e também para iniciar os filhos dos brancos, nas quais, inclusive, as empregadas domésticas, das quais as mulheres negras compõem a maioria, durante muito tempo serviram e hoje, infelizmente, penso que estamos numa atitude de não aceitar mais. Mas eu queria também destacar a questão da família negra. Quem conhece um pouco da história da África sabe o papel central que as mulheres negras cumprem, principalmente a partir da religiosidade, dirigindo clãs, verdadeiros clãs. E ao chegar aqui, houve essa tentativa, embora houve uma desagregação, mas como a gente sempre se recompõe, se repõe, eu diria uma tentativa de destruição dessa família. Para a mulher, a negação do direito à maternidade, a separação das mães dos seus filhos, as mais velhas, quando não podiam mais trabalhar, ficavam cuidando, que hoje a gente observa nas famílias negras e pobres, que continua. Um outro elemento que eu quero chamar muito a atenção, a desagregação do homem negro. Quem é um homem negro? Essa desagregação moral, materialmente, desmoralizando, tratando como vadios, como promíscuos, impedidos de escolher suas companheiras, tratados como reprodutores, supervalorizados, principalmente a partir de 1850, quando a lei Eusébio de Queiroz
interditada e é impedido o tráfico negreiro. Então, há necessidade de introduzir essa força de trabalho no próprio país. Quem é esse homem negro? Esse homem negro que está sendo vitimado, que está sendo chamado de bandido, mas desse desgraçado, Bolsonaro e os defensores dessa linha dizem, né, bandido bom é bandido morto. E quem são esses bandidos que estão sendo assassinados? Quem são esses homens, que a maioria, que estão sendo encarcerados, assassinados, cometendo suicídio? Esse homem é o meu pai, é meu irmão, é meu primo, é meu tio, é meu marido, é o parceiro, é meu filho. Então, à medida que o homem negro, ele sofre, está sendo destruído, como foi historicamente, o sofrimento também é da mulher negra. E estão transformando as maiores vítimas, os bandidos, os criminosos, que na verdade são vítimas, estão sendo agora os mais acusados da violência. Não se pode pensar a sociedade, é antimarxista pensar a sociedade fragmentada, é antidialético pensar a sociedade. Aqui eu discuto economia, aqui eu discuto subjetividades, porque a classe operária, a classe trabalhadora é o todo. Aliás, esse proletariado hoje é 50% feminino. Em determinadas regiões é 70% negro. Então, eu sinceramente não entendo. Evidentemente que pode se fazer por teorias pós-modernas, separar a perspectiva de classe. Mas a perspectiva de totalidade nos faz encontrar nesse momento do classismo, na questão onde as pessoas se encontram na sociedade que tem a maior, um peso importante é na questão da classe. Então as mulheres, nós mulheres negras, temos essa demanda importante e que fizemos historicamente esse contraponto com o feminismo burguês, com o feminismo branco, porque queremos resgatar a história, porque queremos botar a história no lugar que deve ser. Silvana falou aqui, nós precisamos estudar a formação sócio-histórica brasileira, os autores, trazendo à tona isso, porque não é isso que em geral está sendo feito. E já estão me avisando aqui o tempo. E vou tentar construir. A mulher negra foi construído o estereótipo por essa representação machista, racista, incorporando vários elementos durante o período colonial, no período pós-imperial e no período da República. Aliás, penso que nós temos que fazer um balanço dessa República. Nós completamos 100 anos de República. Que República foi essa? Para quem essa República? Ano passado fizemos 130 anos. Ano passado fizemos 130 anos da abolição da escravidão e este ano 130 anos da República. Que República nós construímos? Uma igualdade formal, uma igualdade que nós conseguimos colocar em lei coisas importantes, porque tudo é fruto da nossa luta, mas que na prática se
formos fazer um balanço, nós temos a destruição, qual a política historicamente para a população negra. E nesse sentido eu queria dizer que são os governos burgueses que materializam esse Estado. São os governos burgueses que implementam as políticas que na prática têm sido de genocídio, de extermínio da população negra, principalmente os jovens. Para fazer essa fala, eu fiz um levantamento atualizado, não vou conseguir passar, mas 75% das vítimas de homicídio são negras. Aumentou a taxa para os negros em 43%, sendo que para os não negros aumentou em 16%. 2017 foram 65,6 mil homicídios, 179 casos por dia. Significa, minha gente, que nós estamos vivendo uma situação de guerra. E é guerra porque a polícia mata, o tráfico mata, e muitos desses policiais são negros. E há uma guerra onde se mata 179. A maioria são jovens de 15 a 19 anos. A outra política pública para a população negra é o encarceramento em massa, que muito já foi falado aqui. A população carcerária no Brasil em julho estava em 812.546. O Brasil é o terceiro país que mais encarcera, perto dos Estados Unidos e perde para a China. Mas olha a população da China. O Brasil é o terceiro. Nós temos também a situação da desigualdade. Uma sociedade em que 10% da população se apropria de quase 50% do que é produzido. Por metade do que a população pobre. Não pode ser uma sociedade que não seja violenta. Eles têm que proteger seus privilégios. 10% ficou mais rico, 21 milhões. Opa, é isso mesmo. Ficaram 6,1% mais ricos em 5 anos. E nós empobrecemos terrivelmente. E como diz a Maria Lúcia Fatorelli, qual que é essa crise mesmo no Brasil? Nós não vivemos uma grande catástrofe, estamos vivendo por causa da irresponsabilidade dos governos, que é a Amazônia, que é a questão do Nordeste e várias outras situações. Mas o problema aqui é o sistema da dívida. Sem enfrentar o problema da dívida pública, nós não vamos minimamente amenizar a situação de guerra social que o nosso país vive. Sem enfrentar o problema da dívida pública, dos privilégios dos bancos, do agronegócio, das empresas, nós não vamos resolver o problema da miséria social e da guerra social que nós estamos vivendo. E o que está posto para nós? O que está posto para nós, mulheres negras e população? Quais são os desafios? Qual é a centralidade da nossa luta? E eu queria dizer, encerrar com isso. Quero dizer que eu já deixei meus papéis aqui todos. Queria encerrar com isso. Vou estabelecer aqui, espero ter respeitado a diferença. Não pode ser que mais uma vez a gente esteja dizendo para o nosso povo, vamos esperar